Jó, capítulo 10. Jó questiona a severidade de Deus. Essa minha vida só me proporciona desgosto e cansaço, por isso extravasarei as minhas queixas, desabafarei as minhas mágoas, declararei a Deus: não me condenes assim, revela-me, rogo-te que acusações têm contra a minha pessoa. Tens alguma satisfação em oprimir-me? Afinal, tu mesmo me criaste. Como podes rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris com aprovação para o plano dos ímpios? Porventura tem olhos de carne? Enxerga como os mortais? Os teus dias são como os de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Podes investigar se cometi alguma iniquidade? Vasculha a minha vida e avalia quais são os meus pecados. Ainda que já saibas com certeza que não sou ímpio e que ninguém pode me livrar das tuas mãos, de fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma. E será possível que agora essas mesmas mãos se voltam contra mim a fim de me destruir? Ó Deus, lembra de que do barro me moldaste e agora simplesmente deseja triturar-me e devolver-me ao pó? Não me derramaste como leite e não me encolhaste como queijo? De pele e carne me revestistes, de ossos e nervo me tecestes. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado meu espírito. Entretanto, algo escondesse em teu coração, e agora sei o que pensavas. Se eu errasse e pecasse, estaria me observando e não permitirias que eu escapasse sem a devida punição por qualquer mal que tivesse praticado. Se eu fosse culpado, ai de mim! Mesmo sendo inocente, não posso sequer erguer a cabeça, pois estou mergulhado na vergonha da minha desgraça. Se a minha cabeça se exaltar, tu me caças como um leão feroz. De novo ages com poder contra mim. Trazes novas testemunhas contra a minha pessoa e aumentas a tua ira ao me corrigir. Males e lutas, os teus exércitos me assolam. Sendo assim, por que me fizeste deixar o ventre materno? Se eu tivesse simplesmente morrido antes que alguma pessoa me tivesse visto, seria como se eu jamais tivesse existido, e do ventre da minha mãe teria sido levado diretamente para a sepultura. Não é efêmera a minha vida? Abandona-me, para que eu possa ter um momento de paz e contentamento, antes que eu vá para o lugar do qual não é mais possível retornar, para a terra do desconhecido, do silêncio e das densas sombras, terra de trevas fechadas como a noite mais escura, lugar de caos absoluto, onde a própria luz é como a escuridão eterna. Jó, capítulo 11. Zofar insiste que Jó se arrependa. Então Tsofar, que é Zofar, o Naamatita, abriu a boca e declarou a Jó: ficarão sem uma resposta a todo esse desabafo? Concordaremos com o que esse tagarela está dizendo? Porventura tuas conversas tolas calarão os homens? Ficarás zombando sem que ninguém te passe uma descompostura? Porquanto exclamas, a minha doutrina é perfeita e estou puro diante dos teus estatutos. Se Deus falasse, se abrisse os lábios contra ti. E te revelaste os segredos da sabedoria, pois ela tem dois lados. Saiba que Deus permite que alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais alta do que os céus. O que poderás fazer? Ela é mais profunda que o Seol, as profundezas da morte, da sepultura e do pó que volta à terra. Ela é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passar e prender alguém e levá-lo a julgamento, quem poderá impedir? Pois ele conhece bem os homens falsos, enganadores, e reconhece a iniquidade logo que passa os olhos sobre seres humanos. Mas o insensato só se tornará sábio quando a cria do jumento selvagem nascer dócil e manso.
Se, contudo, preparares o coração e estenderes as mãos para ele, se lançares a maldade que há na tua mão para longe de ti, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas, então levantarás a tua face sem culpa e amargura. Estarás firme e não temerás mal algum. Esquecerás, pois, dos teus muitos sofrimentos, e haverá de recordá-lo apenas como águas passadas. A tua vida ressurgirá como o meio-dia. A escuridão se transformará em uma nova e reluzente manhã. Terás confiança em teu coração, porque agora há esperança. Vivias perturbado, mas agora deitar-te-ás seguro e tranquilo. Repousarás sem sobressaltos, e ninguém te amedrontará. Muitos buscarão tua face para pedir o teu favor, porém os olhos do ímpio se turvam. Seu refúgio malogra, sua esperança é um alento que se extingue. Jó, capítulo 12. Jó se defende das acusações. Então Jó ponderou diante de seus amigos: sem dúvida, vós sois a voz do povo. Em vós reside todo saber. Penso que quando morrerem, a própria sabedoria desaparecerá. Entretanto, não sou desprovido de inteligência e tenho a mesma capacidade de pensar e refletir que habita em vós. Hoje, contudo, tornei-me motivo de zombaria para os meus próprios amigos. Logo eu, que andava em comunhão com Deus e ele dialogava comigo, o sincero, justo e íntegro, virou um mero objeto de riso. Quem está seguro menospreza a desgraça, que o destino daqueles cujos pés tropeçaram. Nas tendas dos roubadores e criminosos não há perturbação, e aqueles que desafiam a Deus se sentem seguros. Aqueles que carregam seu próprio Deus em suas mãos. No entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão de Yahvé, o Senhor, criou tudo o que há? Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo e o espírito de todo gênero humano. Por acaso o ouvido não prova as palavras, como o paladar avalia o sabor dos alimentos? Com os anciãos e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que Deus destrói, não há como se possa reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém consegue libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. E se ele libera as muitas águas, elas devastam a terra. A Deus pertence toda a força e o saber, tanto o engano quanto o enganador a ele pertence. Ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Liberta-nos das algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda à cintura. Despoja os sacerdotes, abate e humilha os homens que se acham em posições indestrutíveis. Silencia os lábios dos conselheiros de confiança e retira a sabedoria dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e solta o cinto, isto é, retira o poder dos fortes e soberanos. Esclarece mistérios profundos das trevas e traz à luz as mais densas sombras. Brinda as nações com grandeza e as destrói em momento. Faz crescer os impérios e as nações e os dispersa. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e o faz perambular sem direção pelos desertos. Cambalear pelas trevas sem nenhuma luz. Deus faz os grandes líderes andar como bêbado, sem rumo pela terra. Jó, capítulo 13. Jó reclama um julgamento justo. Tudo isso meus olhos observaram atentamente, meus ouvidos ouviram e compreenderam muito bem. O que sabeis eu também sei, não sou eu nada inferior a vós. Entretanto, prefiro dirigir-me a Shaddai, o Todo-Poderoso. Quero defender-me diante de Deus. Vós, contudo,
tramam ardis e mentiras, e sois todos médicos, que não podem curar nem confortar ninguém. Antes ficasseis absolutamente calados, porquanto desse modo ainda passareis por sábios. Sendo assim, rogo que dai atenção agora à minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Pensais pregar em nome de Deus com reflexões e discursos fraudulentos? Com linguagem iníqua e mentirosa? Defendereis a sua esposa? Pleiteareis e contendereis a favor de Deus? Seria bom e saudável para vós se ele vos examinasse? Podereis ludibriá-lo como se consegue fazer com um ser humano? Seguramente ele vos repreenderá se no íntimo decidirdes por agir com parcialidade. A majestade de Deus não o faz sentir respeito e temor? E não cairá sobre vós o seu pavor? As lições aprendidas são como cinzas e vossas defesas como fortalezas de barro. Guardai silêncio agora, eu sou quem fala. Venha sobre mim o que vier. Por que me destruo como se tomasse minha própria carne entre os dentes e colocasse minha vida em perigo com as minhas próprias mãos? Deus poderá me aniquilar, mas não tem outra saída. No entanto, defenderei minhas atitudes e meu modo de andar diante dele. Isso também será a minha salvação e o meu livramento, pois o ímpio não terá coragem de se apresentar diante dele. Ouvi, pois, com toda a atenção as minhas ponderações. Chegue aos vossos ouvidos a minha voz e o meu pleito. Já preparei minha defesa e sei que serei justificado. Quem iria debater comigo? Nesse caso, eu me manteria em silêncio e entregaria meu espírito. Concede-me, portanto, apenas 2 pedidos, e assim me ausentarei da tua face. Afasta a tua mão de juízo para bem distante de mim, e não me assuste mais os teus assombros terríveis. Então responderei quando me convocares, e eu suplicarei, e tu me responderás. Quantas iniquidades, erros, tropeços e pecados eu tenho? Revela-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me consideras teu adversário? És capaz de atormentar uma singela folha carregada pelo vento? Tens prazer em perseguir a palha seca? Pois escreves e fazes pesar contra mim acusações amargas e me obrigas a herdar e pagar pelos erros da minha juventude. Tu também acorrentas meus pés no tronco e sondas todos os meus desígnios e todas as minhas ações. Traças um limite ao redor de meus pés. Assim é o ser humano, algo podre que se deteriora. É como a roupa carcomida e arruinada pela traça ao longo do tempo. Jó, capítulo 14. Jó fala da exiguidade da vida. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa, não dura por muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou, por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino. Como chega ao fim o dia de um trabalhador? Para uma árvore há uma esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver, ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão. Um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz logo depois do último suspiro nesta terra. Para onde vai o nosso espírito? Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deixa para morrer e não mais se levantará.
Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Ah, se tu me escondesses no Seol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultasses até que a tua ira se desvanecesse. Se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Mas será possível que alguém que morra volte à vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. No dia da libertação me chamarás e eu te responderei, e terás grande prazer na minha pessoa, pois me criastes. Cuidarás de todos os meus passos, a fim de que eu não erre nem peque contra ti. Não mais ficarás apenas vigiando o meu pecado. A minha transgressão e as minhas faltas serão todas recolhidas e lacradas em um saco de lixo. Todas as minhas iniquidades será descartada. Contudo, do mesmo modo como as montanhas vão se desmoronando e as rochas são arrancadas de seus lugares, assim como as águas desgastam e carregam as pedras e as correntezas transportam a terra de um ponto a outro, assim destrói a esperança do ser humano. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai para sempre. Mudas a tua fisionomia quando o despedes desse mundo. Se os seus filhos são homenageados, eles não ficam sabendo. E se são humilhados ou caem em desgraça, ele nada vê nem percebe. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo, só consegue lamentar por si mesmo.